Ah, Senhor, como é bom estar na Tua casa. Estar aqui já é fruto, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre a minha vida e sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que a nossa vida agora fique cativa a Ti, fique atenta àquilo que o Senhor quer falar conosco. Perdoa, Deus, os meus pecados, santifica a minha vida. Eu entendo, Deus, que eu não sou santo o suficiente para estar aqui, Pai, anunciando a Tua palavra, mas ao mesmo tempo eu creio que o Senhor na cruz do Calvário justificou os meus pecados, me perdoou, me lavou, e hoje eu te peço, Pai, que eu não venha impedir aquilo que o Senhor quer tratar com os nossos corações nessa noite. Fala comigo, fala com cada um que está aqui. Usa a Tua palavra, Senhor, para renovar, para exortar, para alertar, para fazer com que possamos navegar, Pai, no rio do Teu Espírito, para que possamos chegar nos destinos que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Estamos no culto de vida vitoriosa. E isso é muito bom. Eu quero que você abra a Bíblia em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, porque sempre que eu penso no nome desse culto, eu penso nesse texto, que vai servir de confronto com o texto que nós vamos estudar nessa noite. 1 João, no capítulo 5, versículo 4, eu vou ler na versão NVI. Você que achou, diz glória a Jesus. Você que não achou, diz espera eu. Tem uns aí, espera eu ainda, estou esperando. Você que achou, diz glória a Jesus. Você que não achou, desiste, irmão, e me escuta agora. 1 João 5, 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Eu e você só teremos uma vida vitoriosa, eu e você só alcançaremos de fato a vitória que Deus tem para a gente. Fique atento que a vitória que Deus tem para mim e para você é bem diferente de ser vitorioso no mundo. Ser vitorioso no mundo, você compra uns 2 helicópteros, 4 Ferrari, você já é vitorioso no mundo. Vitorioso para Jesus é você ter uma vida próspera na terra, com a certeza de encontrar com Ele no céu na eternidade. E prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, porque tem gente que não tem dinheiro e é próspera, e tem gente que é próspera e tem gente que tem dinheiro e não tem alegria, não tem paz, e essas coisas não se compram. O Espírito Santo de Deus, Ele quer trabalhar com as nossas vidas o perigo e o risco eminente de naufragar na fé. E eu quero que você abra agora em 1 Timóteo, no texto que vai nos servir de base. Agora eu queria fazer uma pergunta para a produção aqui, ó. Eu deixo meu celular aqui em cima, para eu saber o horário que eu estou aqui com mais facilidade, né? Aí chegou uma mensagem aqui, Daniel, pastor natalino. Agora eu quebro o protocolo ou eu não vejo o celular? Eu não vou ver, porque de repente ele fala, olha, deixa o Daniel pregar no seu lugar. Então deixa aqui o celular, nem sei o que ele vai falar. Você achou? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Na versão NVI diz assim: Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata um bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. É possível naufragar na fé. E aí eu comecei a tentar traçar um paralelo dos naufrágios humanos, como o Titanic afundou, como os navios afundam, e como a nossa fé pode naufragar. Como que nós poderíamos traçar esse paralelo? Talvez a forma mais simples de um navio naufragar seja o clima. Você pega uma forte tempestade, um tufão, uma ventania, algo que possa de maneira externa e incontrolável de repente assolar o navio e o navio naufragar. Assim é com a minha e com a sua vida. Muitas vezes tempestades vindas literalmente e espiritualmente do alto, por permissão de Deus, chacoalham o nosso navio, e eu e você nos vemos muitas vezes em situações que teoricamente não merecíamos ou não semeamos para viver, e o nosso navio fica em xeque, e a gente fica naquela situação: será que eu vou naufragar?
Mas, cara, se você tem uma vida séria com Deus, se você tem comunhão com Jesus Cristo, fique tranquilo. Porque se é algo externo e se você está inculpável, porque ou você dá legalidade a Satanás para que ele possa naufragar sua fé, ou as lutas que virão, as tempestades que virão, são na verdade permissão de Deus para que gere um crescimento e um amadurecimento da tua fé. Se você está com o seu barco ali balançando por conta de algo externo, que você não tem culpa, que você não semeou, saiba que o Senhor ele está no controle da sua vida. E que Ele vai promover, na verdade, algo grandioso, para que o nome dEle seja conhecido e reconhecido através do teu navio, que mesmo em meio às ondas e tempestades, conseguiu chegar no destino, amém? Outra coisa que pode naufragar um navio é um erro estrutural. Antigamente se dizia que o Titanic afundou porque bateu naquele iceberg. E aí se você vai ver aqueles Discovery Channel, aqueles canais lá, os caras começam a falar que um monte de coisa influenciou. E eu vi um daqueles que dizia que na verdade o metal que foi escolhido para construir o Titanic, para fazer os arrebites daquele navio, não eram fortes o suficientes para resistir à temperatura fria da água que ele iria encontrar na região que ele navegaria. E isso foi fundamental, porque a colisão do iceberg sozinha, numa estrutura, num navio preparado, de acordo com o que deveria ter sido feito, sobreviveria. Mas o fato do metal não ter sido escolhido e tratado da maneira correta, fez com que o navio afundasse. Muitas vezes a minha vida e a sua vida fica vulnerável, porque o texto diz que alguns rejeitaram as instruções, alguns ignoraram as instruções. E muitas vezes a nossa fé naufraga porque nós vivemos uma vida de negar as instruções, de não levar em conta que a base da vida cristã é obedecer a palavra de Deus. Aí você pode falar para mim assim, mas a base é o amor. Eu concordo. O texto diz que o maior mandamento é amar a Deus, mas já parou para pensar que amar a Deus é uma obediência? É amar ao seu próximo, e se você ama o seu próximo, você está obedecendo um mandamento. E para que fique ainda mais claro, Jesus diz, aquele que me ama, é aquele que guarda e obedece a minha palavra. Ou seja, o alicerce da vida cristã é obedecer por amor. Se você pega o texto de Romanos, capítulo 9, nos últimos versículos, alguém vai dizer, Paulo vai dizer assim, mas espera aí, ele conjecturando, os judeus que tentaram viver uma vida reta, não vão alcançar a salvação, e os gentios, que não tinham comunhão com Deus, agora alcançam a salvação, e o texto responde, sim, porque eles alcançaram pela fé, eles obedeciam pela fé, enquanto os judeus obedeciam pela força do próprio braço. Eu e você, nós somos convidados a ter uma estrutura, algo que vai sustentar o nosso navio, e isso é a obediência. Quando Deus chama Noé para construir o navio, não falou, faz aí, vamos ver com quantos paus se faz uma canoa. Não, ele deu uma estrutura, ele deu um planejamento, e assim com as nossas vidas. Eu e você, nós simbolizamos esse navio, e Deus deixou ali algo estruturado, a palavra de Deus, para nos instruir. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Tem muita gente que diz assim, não, é que esse texto aqui quer dizer, irmão, o Espírito Santo ele é suficientemente inteligente para soprar exatamente aquilo que está escrito. Então, o que a Bíblia quer dizer? Ela quer dizer o que está escrito. Já pensou Deus ficar brincando de charada comigo e com você? Mas não, a palavra de Deus é a palavra revelada, é a instrução de Deus para servir de alicerce para a nossa vida cristã. Mas se você tem um erro nos princípios, um erro naquilo que é inicial, um erro na palavra, em absorver a palavra, você infelizmente está vulnerável a sofrer um naufrágio. Outra coisa que pode gerar um naufrágio na minha e na sua vida, a sabotagem. O inimigo, um traidor, sabotar o seu navio. E é interessante que eu e você, nós temos um inimigo, Satanás. Satanás, ele quer porque quer derrubar a mim e a você. Ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele sabe que a fé vem pelo ouvir, ou seja, todos os dias eu me alimento, isso gera fé e eu tenho crescimento, mas se eu paro de me alimentar, automaticamente eu esfrio na fé. A fé, ela tem uma qualidade. Jesus, ele disse, eu nunca vi fé como essa em Israel. E depois ele fala, homens de pequena fé. A fé, ela tem uma intensidade. E Jesus ministra que a gente deve buscar de fé em fé, ou seja, nós devemos buscar um crescimento.
Mas Satanás, ele sempre vai querer esfriar, ele sempre vai querer sabotar, ele vem com tentações, para que eu e você caia na tentação, se amarre ao pecado e volte a viver debaixo do senhorio de Satanás. A palavra de Deus diz que eles prometem a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Satanás quer te vencer, para que depois que ele te vença, você tenha que se sujeitar a ele, porque quem é vencido se torna escravo do vencedor. Mas Jesus veio e disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não precisa mais viver sobre a escravidão de Satanás, mas você precisa entender que o texto diz de Timóteo: combater um bom combate. Jesus não te chamou para você ser salvo e ir para um cruzeiro marítimo, onde você vai ter comida à vontade. Eu já fui para cruzeiro, o negócio é bom, né? Você come o tempo inteiro, e é bom que você não tenha aquele momento que você fala: o que eu vou fazer agora? Porque quando você vai pensar isso, você vai comer. Você não tem esse momento. E agora o que? Como? Né? Na dúvida, faz o quê? Come o tempo inteiro. Mas você também tem um choque de realidade, né? Quando você volta para casa, você joga a toalha no chão. Quando você chega do trabalho, ela está no chão, né? A cama ainda não está arrumada. Mas Jesus, ele não chamou a mim e a você para vivermos num cruzeiro marítimo. Ele nos chamou para que vivamos num bote salva-vidas. É guerra. Nós estamos em guerra espiritualmente falando. E por isso o texto diz: Timóteo, combata um bom combate, porque tem gente querendo sabotar o teu navio, para que a tua fé afunde, para que a tua fé naufrague. E Jesus traz esse alerta: olha, combate um bom combate, fique esperto. Eu sempre falo para os jovens: se você estivesse numa guerra, o que você ia fazer? Eu gosto muito de ver filme de guerra, e quando eu vejo filme de guerra, você percebe que primeiro, o amigo do mocinho morre, sempre morre. O cara do rádio morre. Se um dia eu for para uma guerra e o cara virar para mim e falar: você fica com o rádio, eu falo: mas nunca que eu fico com o rádio. O cara ajuda, pá, morre, é sempre ele que morre. E o amigo do mocinho, você começa a perceber que na guerra, eu vi agora até o último homem, o cara dorme, e aí o que acontece quando ele dorme? Ele sonha que está morrendo, que os caras chegaram e tal. Aí quando tu fala: meu, o mocinho morreu no meio do filme, aí ele acorda. Quando você está em guerra, você não dorme. E a palavra de Deus diz: desperte, você que está dormindo, acorda, você está em guerra, cara, não é brincadeira não. Só que sabe o que é pior do que a gente perder para o inimigo declarado das nossas almas, que é Satanás? É nós perdermos para nós mesmos. Porque a sabotagem ou é de um inimigo ou é de um traidor, e aí você trai você mesmo. O maior inimigo de você não é Satanás, é você. Pastor Lucinho, ele brinca que tem gente que faz curso de ferrologia, ele se ferra sozinho, ele sozinho mesmo. Aí os outros vão colocar a culpa no diabo, e o diabo está no canto chorando, falando: não tem nada a ver comigo, não fui eu não, foi ele sozinho. Imagina o diabo às vezes fazendo a escala para tentar os irmãos, para... Fala: e o fulano? Fulano não deixa, esse aí sozinho já se enrosca todo. Nós estamos em guerra, e Satanás, ele quer sabotar as nossas vidas, mas a nossa carne tem uma tendência a querer o pecado, e o pecado é a bomba que destrói a nossa vida espiritual. Outra coisa que pode sabotar, que pode destruir e fazer com que a gente entre no naufrágio, é a imprudência. O texto diz: alguns rejeitaram, alguns acharam radical demais, alguns acharam que não é bem assim, alguns acharam que a Bíblia tem atualização. Mas a Bíblia é tão antiga, e o ser humano não está na mesma versão? Está nascendo gente com 3 braços, gente com 5 orelhas. Não, a versão do homem é a mesma, então a Bíblia está servindo. Aí você fala: mas hoje o pecado está muito difícil. Mas lá em Salmos 119 já diz: como pode um jovem guardar puro o seu caminho? Naquela época já era difícil já. Mas eu escondo a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Ele. A imprudência pode gerar um naufrágio na fé. A imprudência, ela pode acontecer por soberba, por religiosidade, por acontecer o que aconteceu com aquele vigia do filme Titanic lá. Você pega lá o filme Titanic, o mocinho que está lá com um negócio lá, olhando lá o binóculo, o cara dorme, e quando ele acorda, o iceberg já está em cima e bate e tal. Não sei se na vida real foi assim, mas coitado do mocinho lá, que estava nas alturas olhando no binóculo. A imprudência, ela vem muitas vezes quando a gente acha que a gente está bem. Se você pegar a história de Davi, Davi era um homem de Deus, um homem que orava para guerrear,
E aí ele, trazendo para um contexto atual, ele orava e falava: como é que faz para eu ganhar do inimigo, Deus? Como é que eu vou ganhar do Corinthians? Aí Deus ia e dava uma estratégia para eles. Ó, vai nessa direção. E aí Davi ia, fazia aquilo e ganhava do Corinthians. No dia seguinte tinha outro jogo. Humanamente falando, é só jogar do mesmo jeito que vai ganhar a guerra, porque se deu estratégia e deu certo, repete, o time que está dentro não se mexe. Mas Davi tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele virou novamente para Deus e falou: Deus, e hoje? Como é que eu ganho do Corinthians? Corinthians é o inimigo, tá? É que talvez seja a coisa mais nebulosa que eu encontrei para tratar como exemplo. Estou brincando, gente. Já tem uns corintianos que vai levantar, vai embora, né? E tem outros que já faz, vai, o que é? Eu falo, não, desculpa, não tem nada a ver, não. Te amo, Luiz. O Luiz, ele já foi presidente da Gaviões da Fiel. Foi? Estou brincando, só espiritualmente falando, né? E Davi, ele estava vivendo esse momento com Deus. Mas o texto começa dizendo assim: decorrido um ano. Quando o texto diz decorrido um ano, eu entendo que Davi não fez nada de bom, porque se tivesse feito, não estaria decorrido um ano. Tinha contado alguma coisa de bom. Se tivesse alguma coisa de ruim, ele também ia estar lá. Ele pegou Batseba. Não. Um ano que ele ficou de folga. Ele morgou. Ele foi imprudente. O texto diz que naquela época os reis iam para a guerra e Davi escolheu não ir. O texto diz que ele acordou tarde. Rei, eu acho que tem o que fazer, pelo amor de Deus. Só de cuidar da mulherada, da sogra, ele já tinha muito tempo para fazer. Mas ele acordou tarde. Não foi para a guerra, ou seja, ele já estava de repente olhando para trás e se garantindo na religiosidade, se garantindo na soberba, falando: não, pô, dá visão, matei Golias, eu deito. E o que aconteceu? Deitou mesmo, com Batseba. Deu ruim. Mas por quê? Porque ele foi imprudente. E é incrível como nós vemos pessoas com barco afundando, e imprudentes, com barco afundando, e pensando que está tudo tranquilo, que está tudo favorável, e na verdade nós estamos vendo o barco afundando. Tem uma passagem na Bíblia que mostra Jonas num barco errado, no lugar errado, na hora errada, e o texto diz que o naufrágio começou a acontecer, e enquanto o naufrágio estava começando a acontecer, Jonas dormia. Às vezes o naufrágio está acontecendo nas nossas vidas, e nós estamos dormindo, nós estamos sendo imprudentes. Outra coisa que pode gerar naufrágio na minha e na sua vida espiritual: colisão. Um navio bater com outro navio. O texto aqui começa dizendo algo harmonioso: Timóteo, meu filho. Mostra aqui uma paternidade espiritual. E nós estamos aqui na casa do Senhor, onde nós temos do nosso lado um irmão ou uma irmã. Nós somos a família de Deus. Mas se você vive ou já viveu em família, você sabe que família dá BO. Dá BO ou não dá BO? Mas você tem que viver em comunhão. É que nem aquela história do porco-espinho, que se revoltou, que os familiares estavam espetando ele, falou: eu vou sair daqui, e se mandou. Só que quando ele se mandou, chegou o inverno, e no inverno ele morreu de frio. Você precisa estar em comunhão, mas a colisão pode ser algo que pode gerar naufrágio. E aí nós vemos pessoas que se afastam da casa de Deus, que se afastam de Deus, porque brigaram com o pastor, porque brigaram com o irmão, porque se desentenderam com alguém na igreja. É mais ou menos você virar para mim e falar assim: e aí, você vai almoçar domingo na casa do seu pai, da sua mãe? Eu falo: não, não vou na casa dos meus pais. Mas por que tu não vai na casa dos teus pais? Porque eu briguei com meu irmão. Mas teu irmão mora lá? Não, não mora não, tem nada a ver com ele, mas eu não vou mais na casa. Não tem nexo. Quer dizer que você briga com o irmão e você põe Jesus de castigo, como se desse. Fala: eu briguei com o irmão, então agora não vou mais na casa do pai. Não tem noção. Você fala: Adam, mas você não sabe o quanto eu fui maltratado na igreja. Irmão, você foi maltratado e é maltratado até hoje no mundo, e você nunca falou: eu não vou mais no mundo. Abandonei o mundo agora, o mundo me maltrata demais, eu não quero, agora eu vou ficar na igreja. Porque na igreja de vez em quando me maltrata, mas no mundo é sempre, então eu não vou mais para o mundo. Adam, mas eu me decepcionei com quem eu mais amava. É lógico, eu nunca vi ninguém chorando em casa. O que foi? Padeiro, velho, o padeiro me chateou. Você não tem comunhão com o padeiro. Você não tem comunhão com a pessoa, você não vai ficar chateado, você vai ficar chateado com quem você tem amor, porque você tem carinho. Agora você vai fazer o quê? Você quer encontrar a igreja perfeita? Se você encontrar a igreja perfeita, você me liga antes. Mas antes de entrar, você me liga. Fala: Adam, achei a igreja perfeita. Eu vou falar para você assim: irmão, nem entra que vai estragar. Nem entra.
Porque a igreja é um conjunto de pecadores buscando o aperfeiçoamento e sendo justificados por Cristo Jesus. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades. E nós vamos ter momentos em que nós vamos demonstrar a nossa aliança com Deus. Como? Amando. E amor envolve perdão. E aí eu vou perdoar o meu irmão. E a palavra de Deus diz que eu serei conhecido como discípulo de Jesus se eu amo ao próximo. E aquele que ama, perdoa, em nome de Jesus. Outra coisa, a negligência. O texto de Timóteo fala, mantendo a fé, mantendo a boa consciência. Ou seja, a vida de fé, a vida espiritual, precisa de manutenção. Nós precisamos nos manter todos os dias, um maná diário, algo que Deus traz na palavra, algo que Deus traz em oração, algo que Deus traz no Espírito, e nós somos renovados para aquele dia, e no dia seguinte, nós buscamos novamente, porque a fé, ela vem pelo ouvir, isso é prático. Você lê um versículo, você faz uma oração, você assiste uma pregação, você sai de casa, e o irmão, em vez de esperar você lá, o teu vizinho, em vez de esperar você, para você descer no elevador com ele, você ainda vê ele apertando assim, ó, rapidinho, assim, ó, ainda dá um tchau para você e desce. Se for igual ao elevador do meu prédio, eu estou falando com o síndico lá, que é bom fazer uma estrutura que nem no Japão, nos ônibus. Coloca lá o primeiro às 10, o segundo às 10h30, outra, porque assim, perdeu aquele, irmão, já liga para o trabalho, fala, não sei se eu vou hoje, não sei, é tipo metrô o negócio. Aí, o irmãozinho vai e faz isso. Mano, você acabou de ouvir um louvor, você acabou de ler um versículo. Aí você já espiritualiza. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu ia ser atropelado por causa desses 20 segundos que eu ia ganhar. Então Deus se espiritualiza. Agora você já acordou com a pá virada. Você não pega na Bíblia. Você nem lembra que Jesus existe. E o irmão faz isso. Você já faz o quê? Satanás, tomara que esse elevador pare. Ele morra de fome, né? Caia daí de cima. Por quê? Porque você está perdido. A fé, ela vem pelo ouvir e nós não podemos negligenciar. Tem uma palavra que eu escrevi aqui, cara, mas toda vez que eu vou falar, eu erro. Então eu vou ler agora com força. Dedicadão. Deterioração. Aí, daí, eu estou com dificuldade de falar essa palavra, não estou conseguindo falar rápido. É essa palavra aqui. Então, a nossa vida, ela vai ter a deteriorização, boa garoto, da fé. E nós precisamos fazer uma manutenção. Eu brinco muito com os adolescentes, com os jovens, quando a gente vai em retiro, mano, retiro é uma coisa assim, que parece que existe um Deus só ali no retiro. Você vai no retiro, irmão, o cara volta quebrando CD secular, tá ligado? O cara volta chamando o inimigo de você, entendeu? O cara faz as pazes até com o chulé dele, fala eu te amo, tamo junto. O cara chora, o cara vem, fala que vai. Por quê? Porque a presença de Deus ali é sobrenatural. Mas na verdade ele não entende que se ele entrar no quarto, fechar a porta e buscar em secreto, é o mesmo Deus. Mas ali ele fica com aquela expectativa. E todos os dias, eu e você, nós temos que nos doutrinar a entrar no nosso quarto, a ter um momento de intimidade com Deus, com a mesma expectativa. Às vezes vai vir aí, sei lá, o pastor Cláudio Duarte, aí você vem, Deus vai falar comigo. Mas Deus usa o Adam também. Deus tem misericórdia, muita misericórdia, muita misericórdia. E às vezes usa também. O que eu quero dizer é que a expectativa, Deus, Ele vai saciar a expectativa do teu coração. Quem tem fé tem expectativa. Quando Jesus pega os pães para multiplicar, Ele vira para os discípulos e fala assim, organiza a galera, nos grupinhos de 50, nos grupinhos aí, que a gente vai distribuir os pães. Ei, os discípulos não tinham visto os pães ainda. Os pães que tinham não eram suficientes para distribuir, mas pela fé, a expectativa que eles tinham, falou, eu vou organizar, Jesus que mandou eu fazer, vai acontecer alguma coisa. Povo, senta aí. Mas o que tem? Senta, irmão, senta, que no caminho eu te explico. Senta. A expectativa do nosso coração, todos os dias, tem que se mover a encontrar Jesus Cristo, a encontrar algo novo da parte de Deus. Aí você fala assim, Adam, você falando assim, cara, mano, eu estou pregando para você, o que Jesus pregou para mim. É um desafio diário. Tem dia que você acorda e você vê a Bíblia escrita no teto do seu quarto. Entendeu? Que você levanta, você vê o lençol caindo assim, ó, você fala, como Deus é lindo, lençol caindo. Você fala, meu, como Deus é perfeito. Tem
dia que se o anjo te acordasse e falar, irmão, na boa, estou atrasado. Mas você tem que buscar a Deus em tempo e fora de tempo, e anunciar a palavra em tempo e fora de tempo. Mas nós não podemos negligenciar a vida com Deus. Eu gosto muito da história de John Wesley, e ele usa um termo que eu gosto de usar, e eu queria cantar uma canção que fala um pouco sobre isso. Talvez você não conheça essa canção, mas eu creio que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração algo novo da parte de Deus. Mas ele fala que ele vivia com Deus, e ele foi evangelizar. E quando ele foi evangelizar na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele passa por um momento de tribulação no navio. Isso já é na volta. E quando ele está voltando, o navio está nos perrengues lá, umas turbulências doidas. Ele começa a ver os moravianos, que era um povo que pregava a palavra. E ele começa a ver os moravianos ali adorando a Deus, no meio da tempestade, no meio das ondas grandes. E ele começa a questionar, ele fala, peraí Deus, esses caras têm Jesus, eu não tenho, porque eu estou morrendo de medo. E eles estão adorando a Deus no meio da tribulação, eu quero ter isso. E lendo um texto de Romanos, o próprio John Wesley descrevendo, ele diz que ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. Quem já sentiu o seu coração estranhamente aquecido? Só que sabe uma coisa que eu brigo comigo mesmo? Quando eu fico um tempo sem sentir o meu coração estranhamente aquecido, eu fico bravo. Eu fico no quarto falando, Deus, eu quero sentir. Eu sei que eu não preciso sentir, porque Deus está aqui, independente da gente sentir. A nossa fé, a nossa vida é por fé e não por vista, não pelo que sentido, não é arrepio. Até porque na hora que você for pecar, não vai aparecer alguém cantando louvor lá atrás, Marcelo lá, cantando para você. Mas eu escolho Deus. Não, ali é decisão, irmão. Tem sentimento. Muitas vezes o teu sentimento vai te levar a cair, mas a tua convicção de fé vai te fazer obedecer. Mas é muito bom sentir a presença de Deus. Preste atenção nessa canção, feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença, Deus. Nosso amigo Santo Espírito, vem sobre nós, aleluia. Venha aquecer os corações, Jesus. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar. Vem manifestar os teus sinais. E o que dizer, e o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, e o que dizer, e o que fazer quando ele vem, quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Levante as tuas mãos e declare: faz de novo, faz de novo, pois seu povo clama-te mais uma vez. De novo faz
seu povo clama-te mais uma vez de novo, pois seu povo clama-te mais uma vez. E o que dizer, e o que fazer quando Ele vem aqui sobre nós. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez e outra vez e outra vez. Aqui faz de novo, faz de novo, faz de... Espírito Santo, aquece os corações, faz o novo. A tua promessa, Senhor, é que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. A tua promessa é que o melhor de Deus sempre está por vir. A tua promessa é que seríamos como a luz da aurora brilhando até se tornar o dia perfeito. Espírito Santo de Deus, manifeste-se diferente, mais intenso do que das outras vezes. De novo faz, de novo, pois seu povo clama-te. Se você não negligenciar a presença de Deus, a tua fé vai ser renovada. E mesmo que de repente você deslize e saia do primeiro amor, o Espírito Santo de Deus vai falar com você: ei, lembra aonde você caiu, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Às vezes a gente acha que é complicado voltar para Jesus, que é complicado voltar com a pegada. Sabe o que você tem que fazer? Volta à prática das primeiras obras. Ora, jejua, lê a Bíblia, adore ao Senhor, congregue. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Outra coisa que pode fazer a gente naufragar é a tripulação que a gente escolhe ficar no nosso barco. Você pode pegar o cruzeiro marítimo de última geração, que tenha toda a tecnologia. Se você der ele na mão de uma criança, a tendência é que esse navio afunde. Quem está no seu barco? A palavra de Deus, ela fala sobre jugo desigual. Se você não sabe o que é jugo, vou tentar explicar para você. É um pedaço de madeira que une dois animais, e esse pedaço de madeira também está unido à carroça, ou ao instrumento usado lá na agricultura. Ou seja, os dois animais juntos carregam a carroça. Quando o texto fala sobre jugo desigual, no Novo Testamento, fala sobre luz e trevas, sobre fazer aliança com quem não conhece a Jesus de fato. Mas quando o Antigo Testamento fala sobre o jugo desigual, ele fala sobre não colocar no mesmo jugo um boi e um jumento. Está falando de dois animais que poderiam ser usados no jugo, mas não desproporcionais, porque num primeiro momento o boi carregaria toda a força e o jumento ia ficar de boa na lagoa. E num primeiro momento parece que o jumentinho está se dando bem, porque o boi está fazendo o peso todo. Mas na verdade não, porque daqui a um tempo o boi não vai aguentar, porque aquele peso era para dois animais. E o boi começa a desfalecer, então o jumento tem que carregar aquele peso sozinho, também não aguenta. A palavra de Deus fala: não vos colocais em jugo desigual. E quando fala sobre jugo desigual, é sim a luz e as trevas, mas é também você andar com pessoas que muitas vezes não edificam a sua vida. Mas ele é da igreja. Eu estou falando sobre edificar. Mas ele é da igreja. Irmão, eu estou falando sobre ser luz. Busque andar com pessoas que são melhor que você, pessoas que acrescentem na tua vida, pessoas que vão ajudar você a navegar na fé, e não pessoas que vão te atrapalhar. Não estou falando que nós não temos que ter contato com as pessoas que não conhecem a Jesus. Jesus, ele tinha relação com pecadores, com publicanos, com prostitutas. Mas preste atenção, ele tinha encontros pontuais com essas pessoas. Na hora de se retirar,
ele chamava os discípulos. Na hora de explicar as parábolas, ele tinha os dele. E dentro dos discípulos, ele ainda tinha os preferidos. Ou melhor, aqueles que o preferiam mais. E aí ele chamava Pedro, Tiago e João, vem aqui, que agora a reunião é de cúpula. Não vos colocais em julgo desigual. Em 2 Crônicas fala sobre um naufrágio. Fala de Josafá. Josafá, ele foi aquele que disse: os nossos olhos estão postos em ti, não temos o que fazer, Deus. Esse mesmo rei que teve experiências com Deus, ele se colocou em comunhão com Acasias. E junto com Acasias, que não tinha comunhão com Deus, eles decidiram fazer um negócio. Olha, vamos construir os navios juntos. E eles juntos colocaram navios e construíram aqueles navios. Mas Deus levanta um homem para falar para Josafá: Josafá, porque você fez aliança com alguém que você não deveria ter feito, todos os navios vão naufragar. E aconteceu exatamente isso. Eu entendo que a tripulação que você coloca dentro do teu navio pode fazer com que você tenha uma viagem tranquila, ou pode fazer você naufragar na fé. Cuidado com isso. Se você pegar o contexto de 1 Timóteo que nós lemos, vai falar: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Olha o nível de perversidade desses dois irmãozinhos aqui. Que Paulo chegou e falou: você não tem mais nada a ver com igreja, cara. Tchau. A palavra pode ser pesada, mas às vezes a gente tem mais misericórdia que Jesus. Uau, como assim? Muito fácil. O texto diz que se eu tenho um problema com Samuel, eu tenho que conversar com Samuel. Se mesmo assim o problema não for solucionado, eu vou pegar 2 testemunhos e vou falar com Samuel. Se mesmo assim não for solucionado, eu vou chegar, vou levar o problema para a igreja, para o pastor. Se mesmo assim não for solucionado, o texto diz: trate-o como publicano e gentil. Uau! Forte. Quem você tem colocado no teu navio? Quem você tem colocado como tripulação? Outra coisa que pode afundar o teu navio, a trajetória. Paulo estava colocando Timóteo no trilho, falando: combate um bom combate, guarda a tua fé, vai para cima, vai nesse caminho que você vai bem. Mas muitas vezes nós escolhemos outros trajetos, e o Espírito Santo de Deus falou algo no meu coração, preste atenção nisso: alvos espirituais, recompensas gerais. Como assim? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e geral, as demais coisas, tudo que é necessário será acrescentado, amém? Outra coisa que o Espírito Santo falou no meu coração: alvos terrenos, recompensas terrenas incertas. Porque muitas vezes você vai trabalhar e você vai ter o fruto do seu trabalho. Mas o texto diz que aquele que não tem comunhão com Deus, aqui falando de uma comunhão financeira, vai juntar e vai colocar num saco furado. O texto diz que Deus tira do ímpio para dar para o justo. Perceba que quando você busca a Deus, você tem recompensas gerais. Quando você coloca a sua vida no altar de Deus, Deus ele supre todas as tuas necessidades. O dia e a noite vem para o justo e para o ímpio. A luta, irmão, vem para mim, vem para você, vem para o ímpio, vem para pastor, vem para filho de pastor, vai para todo mundo. A diferença é que a nossa casa não vai cair. E que o suprimento necessário, teu barco pode estar cleanadinho, você fala: não, vai em nome de Jesus. Eu acredito que eu não vou naufragar. Por falar em trajeto, em Tiago está escrito assim: ó, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por tão fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, e o nome desse leme é língua. A tua língua pode fazer tu naufragar na fé. Como é que a gente tem usado a nossa língua, se a palavra de Deus diz que na língua há poder de vida e de morte? Hoje eu gravei um history falando do culto, e eu falei: galera, olha essa chuva, à tarde, estava tudo preto, o céu tudo escuro, e eu gravei um vídeo e falei: galera, olha essa chuva aqui, ó, que vai cair agora, mas você que está olhando para a chuva, fique tranquilo, você vai poder ir para o culto, que na hora de ir para o culto não vai estar chovendo. Eu tenho que buscar acreditar naquilo que eu estou profetizando com a minha língua, porque com a minha língua eu tenho o poder de vida ou de morte. Se você declarar que não dá, irmão, não dá. O texto diz que Jesus não pôde, olha que coisa louca, Jesus não pôde realizar mais milagres ali, por conta da incredulidade do povo. Isso me mostra que Jesus queria realizar mais milagres, mas devido à incredulidade, não pôde. A última coisa que pode gerar um naufrágio na sua vida espiritual: a ganância. Eu já tinha fechado essa palavra, já estava fechado. Eu estava dando treino, trabalhando, Deus falou comigo: ganância. Eu falei: mas
Deus, tudo que eu estou falando, estou dando exemplo bíblico. Ganância. Na pesca maravilhosa, o texto diz que diversos peixes foram colocados na rede, e chega um momento em que eles percebem que as redes vão se rasgar, e que de tanto peixe, o navio estava quase afundando. Pedro virou e falou: ei, me ajuda aqui, e chamou outros barcos, e é como se ele dissesse: até aqui é meu, mas daqui para cá vamos dividir, cara, daqui para cá é seu, essa parte não é mais minha. Sabe qual é o problema? A palavra de Deus diz que é impossível nós servirmos a dois senhores, e talvez esse seja o maior motivo dos naufrágios na fé que eu tenho visto. Um grande problema é quando um jovem chega num serviço, num trabalho, que ele chega à conclusão de que quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Aí começa a definhar. O texto diz que no nosso coração nunca está vazio uma placa aluga-se. Ou servimos a Deus ou servimos ao dinheiro. O cara na luta, ele vinha na igreja, ele buscava a Deus, ele servia a Deus, aí daqui a pouco ele começa a ganhar dinheiro, mas ele descobre que ele pode ganhar mais, e aí no lugar dele fala: não, essa parte eu não quero, eu prefiro estar com o meu navio bem, e ter uma parte de peixe que eu preciso ter para sustentar minha família, do que eu querer ser ganancioso, pegar os peixes todos, não, meu navio vai afundar. O que você tem feito, cara? Você tem servido ao dinheiro? E eu não estou colocando aqui eu num estágio de Adam, quarto da Trindade, irmão. Nós estamos numa sociedade capitalista. Eu tenho um iPhone 7, e fica uma coisa dentro de mim mesmo falando: você precisa do 10, você precisa do 10. E eu olho para ele às vezes depressivo, falo: 7, sai daqui em nome de Jesus, né? De repente orar, transforma num 10, tem poder para transformar. Mas, por quê? Porque a gente está numa comunidade capitalista, cara. Daqui a pouco vão cobrar o ar de nós. Ó, tá respirando fundo, taxa 10,50 aí, porque é bandeira vermelha. Aqui está mais difícil respirar. O nosso coração se move pelas coisas de Deus, do jeito que se move pelo dinheiro. A gente tem a pontualidade com as coisas de Deus, eu digo de horário mesmo, que a gente tem com o emprego. Se a gente chega atrasado 3 dias no emprego, a gente perde o emprego, a gente toma a dura do patrão. E no ministério, como é que a gente tem feito? E com as coisas de Deus? O culto começa às 8 horas, mas 8h40 ainda dá. Irmão, trabalho você chega pontual. Mas no trabalho eu ganho dinheiro, irmão. O que você ganha aqui não dá nem para contar. A palavra de Deus diz que foi com sangue precioso que você foi comprado. Ouro e prata, todo ouro e toda prata no mundo não compraria a sua vida. O naufrágio gera solidão. Jonas foi para a barriga de um peixe. O Wilson, quem viu o filme Náufrago? Né? O cara fez amizade com a bola de vôlei. Era de vôlei, né? Fez amizade com a bola de vôlei. Essa estratégia é demoníaca. O diabo, ele quer naufragar a sua fé, porque você se isola. E quando você se isola, você é vulnerável. E aí ele começa a conversar com você. Aí quando você vê, em vez de você estar na igreja ouvindo a palavra, você está em casa conversando com a bola de vôlei. E ela fica falando assim: você perdeu, não tem mais jeito. Olha quem você era e olha quem você é hoje. Jesus não tem mais um plano para a sua vida. Se joga, cara, não dá mais não. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O naufrágio, ele gera prejuízo. Tanto na passagem de Jonas, quanto na passagem de Paulo. As pessoas começaram a jogar as mercadorias no mar, com medo do navio afundar. Quando você naufraga na fé, a sua vida sai em prejuízo, mas a vida dos que estão ao teu redor também sai em prejuízo. Talvez você perca tempo e volte para Jesus, mas nesse tempo que você perdeu um avô. Nesse tempo que você perdeu um pai, você perdeu uma mãe para Jesus. Naquele tempo, ela estava lendo a tua vida com Deus, ela estava quase se convertendo, aí a tua fé naufragou, e no lugar de você usar aquilo para se arrepender e mostrar: olha, eu sou falho, mas Jesus, ele tem misericórdia, ele pode mudar minha vida, você se entrega, e gera prejuízo para si e para o próximo. O naufrágio, ele gera mudança de rota. Paulo, o texto começa dizendo em Atos que Paulo ia para a Itália. O naufrágio aconteceu, ele foi parar em Malta. Mas sabe qual é o grande segredo? É que Paulo tinha comunhão com Deus. E se teu navio estava indo para a Itália e parou em Malta, mas você está com Jesus no barco, irmão, fique em paz. Porque assim como Paulo disse, ninguém aqui vai morrer não. Ninguém vai morrer. Deus estava usando aquilo para manifestar a glória dele.
Jesus, ele nunca vai estar indiferente à tua crise, ao teu barco chacoalhando. Aí você fala, mas Adam, Jesus parece que está dormindo. Os discípulos também viram isso. E chegaram e acordaram Jesus. Jesus estava dormindo no barco. O barco estava quase no Labamba do Play Center, lá o barco, para afundar. E Jesus dormindo, eles acordam. Jesus, você não importa que a gente morra não? Só que sabe o que o texto diz? Jesus estava dormindo com um travesseiro. Jesus não foi vencido pelo sono. Jesus não estava tipo aqui na mariseira e pum, dormiu. Não, ele planejou aquele tempo de sono. Ele pegou o travesseiro e falou, é tempo de eu descansar. Se você está com Jesus no teu barco, pode parecer que ele está dormindo, mas Jesus não é vencido pelo sono. Ele está permitindo algo ser tratado na sua vida, para que gere fé, para que gere experiência. E Deus, ele tem uma facilidade em transformar tentativas de naufrágios em experiências reais com Ele. Pedro andou sobre as águas, e enquanto ele andava sobre as águas, o vento ainda batia. Eu entendo com isso, que enquanto você está em crise, Jesus te convida a andar sobre as águas. Ah, eu estou com problema familiar. Sobre o problema familiar, Jesus vai te fazer andar. Ah, mas eu problema de enfermidade. Sobre a enfermidade, Jesus vai te fazer andar. Ninguém te para se você está com Jesus. E o texto é tão lindo que diz que quando Jesus e Pedro entram no barco, o vento cessa. Eu não sei como é que está a tua vida, cara, mas convida Jesus para entrar no barco. É Ele pôr o pé no barco e as coisas mudam. É Ele entrar no teu barco e a tua história vai ser transformada. Paulo sofreu um naufrágio, chegou numa ilha que ele não queria. Quando ele chegou naquele lugar, ele foi pegar madeira para fazer fogueira. Eu já vejo aqui Paulo servindo, Paulo falando, não importa se eu passei pelo naufrágio, as pessoas vão ver Jesus na minha vida porque eu vou servi-las. Isso é amor. E aí ele decide pegar lá um monte de madeira para colocar na fogueira, para aquecer as pessoas, e trazendo isso para o lado espiritual. Eu vejo Paulo acendendo a fogueira ministerial para esquentar espiritualmente os corações. Vocês estão comigo, amém? Todos os dias ele servindo a Jesus para que corações fossem acesos, para que a chama do evangelho começasse a queimar nos corações. E aí de repente, enquanto ele está pegando madeira, uma víbora vai e morde. As pessoas ao assistir falaram, esse cara é o pior dos pecadores, esse cara é assassino. Porque além do naufrágio, uma víbora vem, mata e morde ele, ele vai morrer. Esse cara merece morrer. Olha só o que está acontecendo com ele. Esse cara não é de Deus não. Olha a luta que ele está passando. Olha lá, cadê Jesus? Olha o que ele está passando. Irmão, a mesma fogueira que Paulo estava aquecendo os corações espiritualmente falando, aquela chama que ele estava alimentando no coração das pessoas, foi a mesma chama que livrou ele do laço do passarinheiro. Porque quando a víbora vem e morde o braço dele, ele coloca o braço dele na chama e a víbora vaza. Quando você se levantar para servir a Deus, a víbora vai ser enviada, mas continue colocando lenha na fogueira, irmão, porque o mesmo fogo que está sendo gerado no coração das pessoas é o mesmo fogo que vai te guardar. Deus, ele fez um cara que que passou por um naufrágio, que chegou numa ilha desconhecida, que as pessoas olharam para ele e falaram, esse cara merece morrer, ele é um assassino, ele não é de Deus. As mesmas pessoas que leram a vida de Paulo assim, instantes depois, ao perceberem que ele não morreu, que ele não sofreu nada por causa do veneno da víbora, disseram, não, esse cara é filho dos deuses. Deus, ele tem um poder de transformar naufrágios em glória. Ele tem o poder de transformar um náufrago assassino num filho de Deus. Feche os teus olhos. O texto diz, Timóteo, meu filho, dou a você a minha instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso, naufragaram na fé. Receba as instruções, não questione as instruções em nome de Jesus. Siga as instruções, combata um bom combate, lute para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Mantenha a sua fé, se alimente diariamente, mantenha a boa consciência. E quando eu penso em manter boa consciência, eu penso em relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que traz a paz. E se você negar a tudo isso,
infelizmente você vai naufragar. Eu quero fazer 3 desafios essa noite para que você se posicione. Talvez você esteja aqui essa noite falhado. Eu naufraguei. Eu naufraguei na fé. Eu estava tão bonitinho no barco. Quantas vezes Deus acalmou a minha tempestade? Quantas vezes eu testemunhei de milagres? Quantas vezes as pessoas me viram andar sobre as águas? Eu não sei qual foi o motivo do teu naufrágio, mas de repente você pode falar para mim: Adão, eu naufraguei. Ei, Deus tem o poder de transformar naufrágios em glória. E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Talvez você esteja num princípio de naufrágio. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é a mesma que foi lançada através do Espírito Santo de Deus sobre Pedro. Pedro andava sobre as águas, começou a ver as coisas ao redor, e o texto diz que ele começa a afundar. Mas quando ele começa a afundar, ele grita: Senhor, salva-me. Imediatamente, aleluia, imediatamente Jesus o pega pela mão. E o texto de maneira implícita me ensina que Pedro andou 2 vezes sobre as águas, porque ele anda sobre as águas, começa a afundar, Jesus pega ele pelas mãos e os dois vão pelo barco. Eu não consigo imaginar Jesus pegando Pedro no colo. Eu consigo imaginar ele tomando Pedro pela mão e os dois andando sobre as águas. Entram no barco, e quando entram no barco, a ventania cessa. Talvez você está vivendo um princípio de naufrágio, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está te convidando a clamar: Senhor, me salva. Ou talvez você precise convidar Jesus para entrar no seu barco. Você está um tempo assistindo o cristianismo, assistindo o mover de Deus, assistindo as coisas acontecerem em pessoas que você ama, mas você nessa noite precisa se posicionar e falar: Jesus, entra no meu barco. Jesus, muda a minha história. Toma controle da situação. Se Deus falou com você de uma forma ou de outra, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Independente de você já ter naufragado, independente de você estar passando por um naufrágio inicial, independente de você nunca ter tido Jesus no teu barco, eu quero que você se posicione. E enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você venha aqui à frente, para que Deus faça um novo sobre a sua vida. Nós vamos orar por você, nós vamos adorar ao Senhor. Sai do teu lugar em nome de Jesus e vem aqui à frente. Você que naufragou, ou você que está passando por um problema, por uma dificuldade, está falando: não, eu não vou naufragar. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Feche seus olhos. Glória a Deus. Você vir aqui na frente não vai mostrar que você é um derrotado, pelo contrário, vai mostrar que você está aceitando o convite do Espírito Santo de Deus para andar sobre as águas, para andar sobre os problemas. Feche seus olhos e cante. Faz de novo, faz de novo, pois seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, pois seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, pois seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, pois seu povo clama-te. Repete uma oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que eu não vou naufragar. Em nome de Jesus, me sustenta. E eu clamo nessa noite: salva-me, Senhor. Transforma meus naufrágios em glória e muda a minha história. E que nunca mais eu sofra naufrágios em minha vida. Coloca a tua vida diante de Deus agora, meu querido. Eu não sei o que você precisa conversar com o Senhor, mas coloca a tua vida diante de Deus.
Fala: Senhor, eu quero sentir o meu coração aquecido. Senhor, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Se é a primeira vez que você vem à frente, se é a primeira vez que você se posiciona, se você está convidando nessa noite Jesus para entrar no seu barco, eu quero que você repita uma oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te convido, entra no meu barco, muda a minha vida, perdoa os meus pecados e toma direção e controle da minha história, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, de cabeça baixa, se você repetir essa oração, eu queria só que você levantasse sua mão no seu lugar. Glória a Deus. Se tem mais vidas, levante sua mão no seu lugar. Levante sua mão. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, vem aqui que eu vou fazer uma oração por você. Glória a Deus. Como é que é o seu nome? Rafaela. Hoje eu falei com uma Rafaela. Na verdade eu tentei falar com uma Rafaela, falar de Jesus para ela. Mas você veio, eu falei de Jesus para você. Deus tem um plano na sua vida. Foi a melhor coisa que você fez. Agora a promessa é de que o vento cessa no tempo de Deus. Mas enquanto o barco estiver chacoalhando, Jesus está com você. Não está dormindo não. Ele está dando uma miguezinha no travesseiro, com todo respeito, só para exercitar a tua fé. Amém? Feche teus olhos, vamos orar pela Rafaela. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida da Rafaela, Deus. Tua palavra fala o que importaria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma alma vale mais do que o mundo, Senhor. E a Rafaela veio para coroar essa noite e para declarar festa no céu. Ah, Senhor, toma o controle dessa vida. Deus, quando eu te peço que o Senhor tome controle da vida dela, eu não quero que seja algo daqui a uma semana ou daqui a um ano, mas que ao sair daqui, ao dormir, ela possa sentir a paz que excede todo entendimento. Ela possa sentir e continuar sentindo o coração dela aquecido. Ela possa sentir e perceber que os momentos de solidão, na verdade, são convites de Jesus declarando na vida dela: eu estou aqui. Ah, Deus, transforma essa vida. Tudo aquilo que Satanás tem decretado, nós repreendemos em nome de Jesus. E já te agradecemos porque cremos que se ela passou por algum naufrágio, o Senhor vai transformar em glória. E se alguma vez alguém disse algo ao respeito dela, hoje dirá: ela é filha do Deus Altíssimo. Senhor, salva essa vida, continua ministrando nesse coração e sustentando as nossas vidas na fé, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Quem é que está aí? Ó, tem um rapaz ali com a mão levantada, ó, querendo falar com você. Ele vai anotar os teus dados, vai te dar um presente, tá bom? Vai lá, Deus abençoe. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que eu não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho
porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Esse é Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou a nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Eu posso clamar que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem, Senhor, vem me ajudar. Glória a Jesus.